Olá, minha gente! Meu nome é Alexandre Joper e estamos dando início à aula de número 11 do curso absolutamente gratuito sobre a parte geral do Código Penal. E neste encontro, que é um desdobramento da aula anterior, daremos seguimento à análise da eficácia da lei penal no espaço. Na aula de número 10, aprendemos que a teoria adotada com preponderância em matéria de lei penal no espaço é a teoria da territorialidade. De sorte que a regra é que a lei penal brasileira é aplicável ao fato cometido dentro do território nacional. Porém, vimos também que essa regra ela é temperada com algumas exceções. Sejam essas exceções de ordem restritiva, sejam elas de ordem ampliativa. E por que restritiva? Ora, porque há situações, como visto, de fatos praticados no Brasil que não são alcançados por nossa lei penal, como aqueles praticados por quem goza de imunidade diplomática. Mas o outro lado também se revela, ou seja, há situações previamente previstas em nossa lei de incidência da legislação criminal pátria a fatos ocorridos no exterior. São as chamadas hipóteses de extraterritorialidade da lei penal brasileira, contempladas, em sua quase maioria absoluta, no artigo 7º do Código Penal, assunto que será objeto do encontro de hoje. E é importante se frisar, desde logo, que quando se fala em extraterritorialidade da lei penal brasileira, estamos nos restringindo aos crimes. E por que digo isso? Porque em matéria de contravenções penais, a lei das contravenções, em seu artigo 2º, ela é clara ao afirmar que a lei penal brasileira somente é aplicável às contravenções penais praticadas dentro do território nacional. Pois bem, fixada a premissa de que a extraterritorialidade ela é restrita aos crimes, nós precisamos identificar em que situações ela ocorre. E as situações estão consagradas, em sua maioria quase absoluta, no artigo 7º do Código Penal. E sobre o artigo 7º, antes de adentrarmos na análise detalhada do mesmo, é importante fazer duas observações. A primeira é de que o artigo 7º, ao possibilitar a incidência da lei penal brasileira a fatos cometidos no estrangeiro, o artigo 7º vai abandonar episodicamente a adoção do princípio da territorialidade para recepcionar um daqueles 4 princípios outros que nós já estudamos. Quais sejam? Princípio da personalidade, princípio real de defesa, princípio da justiça universal e princípio da representação. E qual a segunda observação? É a de que o artigo 7º contempla hipóteses de extraterritorialidade de 2 ordens. Ou nós vamos nos deparar com situações de extraterritorialidade incondicionada, em que a lei penal brasileira é aplicada ao fato cometido no exterior, independente de qualquer circunstância ou condição. E a segunda situação, hipóteses em que a extraterritorialidade somente se dará da lei penal brasileira caso estejam presentes determinadas
situações, circunstâncias e requisitos referidos no próprio artigo 7º. De sorte que, quando se fala em extraterritorialidade da lei penal brasileira, poderemos estar diante ou de extraterritorialidade incondicionada, de um lado, ou de extraterritorialidade condicionada, de outro. E a razão pela qual, no artigo 7º, inciso 1º, nós contemplamos situações em que a lei penal brasileira incide ao fato ocorrido no exterior, independente de qualquer condição, ela é simples. Isso porque as situações ali contempladas atacam bens jurídicos de extremada relevância ao próprio país. De sorte que a incidência, o alcance de nossa lei penal, ela não pode estar adstrita a qualquer condição ou requisito. Então, vamos à análise detalhada dessas situações. Dispõe o artigo 7º, inciso 1. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes, a linha A, primeira situação, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Quando fala em crimes contra a vida do presidente da República, estamos fazendo referência, obviamente, aos crimes capitulados nos artigos 121 e 122 do Código Penal. Quando falamos em crimes contra a liberdade, estamos fazendo referência aos crimes constantes entre os artigos 146 até 154 do Código. Adota-se, nessa situação, o princípio real ou de defesa. Já a linha B do artigo 7º, inciso 1, fala na segunda hipótese de extraterritorialidade incondicionada, relativa aos crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Quando a linha B fala em crimes contra o patrimônio de tais entes, está se referindo aos crimes capitulados entre os artigos 155 até 180. Quando a linha B fala em crimes contra a fé pública de tais entes, está fazendo referência aos crimes constantes entre os artigos 289 ao artigo 311 de nosso Código. Adota-se aqui também o princípio real ou de defesa. Já a linha C fala em crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Adota-se aqui também o princípio real ou de defesa. E finaliza o inciso 1º do artigo 7º com a linha D. Crimes de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Crimes de genocídio que são previstos na Lei 2.889 de 1956. Adota-se na linha D o princípio da justiça universal ou cosmopolita. O que você tem que perceber é que nessas 4 situações descritas no inciso 1, alíneas A, B, C e D do artigo 7º, a lei penal brasileira incide ao fato cometido no exterior independentemente de qualquer circunstância. E digo mais, a lei penal pátria terá incidência nessas situações, ainda que o indivíduo, o praticante do crime, seja absolvido ou até mesmo condenado no exterior. É o que estipula o parágrafo 1º do artigo 7º. Ah, mas Alexandre, não iria ser injusto isso? O sujeito é condenado, cumpre pena lá no exterior e mesmo assim
Poderá nossa lei incidir e ele será condenado e terá que cumprir pena no Brasil nessas situações? Sim. Só que, evidentemente, para evitar o bis in idem nessa situação, nós temos a regra do artigo 8º do Código Penal, que cria uma espécie de detração nessa situação. Determina o artigo 8º do Código: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Em arremate a esse assunto, é importante fazer uma observação. Muito embora as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada estejam em sua quase totalidade alocadas no inciso 1º do artigo 7º, você encontra em nossa legislação extravagante uma situação de extraterritorialidade incondicionada da lei penal. E eu me refiro à lei de tortura, em especial no artigo 2º da Lei 9.455 de 1997. O artigo 2º determina que o disposto nesta lei, lei de tortura, aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Adota-se aqui também o princípio real ou de defesa. O artigo 7º do Código Penal também traz situações em que a lei penal brasileira é aplicável ao fato cometido fora dos nossos domínios territoriais, mas agora com a aplicação condicionada a certos requisitos. E quais são as situações de extraterritorialidade condicionada? As primeiras situações estão consagradas no inciso 2º do artigo 7º, nas alíneas A, B e C. E quais são essas situações? A linha A: os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, como é o caso do tráfico de drogas, do terrorismo, do tráfico de mulheres, da pirataria. Adota-se aqui o princípio da justiça universal. A linha B: os crimes praticados no exterior por brasileiro. Adota-se aqui intuitivamente o princípio da personalidade ou nacionalidade ativa. E por fim, a linha C: os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Quem assistiu à aula passada identifica cristalinamente nessa linha C a adoção do princípio da representação. Agora, tenham muita atenção, porque ao contrário das situações contempladas no inciso 1º do artigo 7º, essas hipóteses tratadas no inciso 2º só demandarão aplicação da lei penal brasileira uma vez preenchidas as condições arroladas no parágrafo 2º do mesmo artigo 7º. E que condições são essas? Parágrafo 2º do artigo 7º. A incidência da lei penal brasileira nas hipóteses do inciso 2º estará condicionada ao concurso das seguintes condições. 1. Entrar o agente do delito em território nacional. Autêntica condição de procedibilidade.
2. Ser o fato punível também no país em que foi cometido. Autêntica condição objetiva de punibilidade. 3. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira admite extradição. Também condição objetiva de punibilidade. 4. Não ter sido absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. E 5. Não ter sido o sujeito perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. O que eu quero que você perceba é que essas condições devem estar integralmente preenchidas, na medida em que o parágrafo 2º fala em concurso dessas condições ou requisitos. De modo que você deve ligar de forma quase que umbilical as hipóteses de extraterritorialidade constantes do inciso 2º do artigo 7º ao preenchimento integral das condições do parágrafo 2º do mesmo artigo. Ah, mas Alexandre, essas hipóteses do inciso 2º são as únicas situações de extraterritorialidade condicionada? Não! Você ainda tem uma derradeira hipótese constante do parágrafo 3º do artigo. E diz o artigo 7º em seu parágrafo 3º: a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, além de não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição e existir requisição do ministro da Justiça. Em outras palavras, a derradeira hipótese de extraterritorialidade condicionada, prevista no parágrafo 3º, pode ser assim apelidada como uma forma de extraterritorialidade hipercondicionada. E o que eu quero dizer com isso? Essa particular hipótese de extraterritorialidade condicionada do crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, onde se adota o princípio real ou de defesa, essa hipótese ela só demandará a incidência da lei penal brasileira quando estiverem presentes não só as condições ou requisitos constantes do parágrafo 2º do artigo 7º, como também, além disso, também estiverem presentes as duas condições referidas no próprio parágrafo 3º. Quais sejam? Não ter sido pedida ou ter sido negada a extradição e existir requisição do ministro da Justiça. Quanto à eficácia da sentença penal estrangeira no Brasil, é importante frisar que a execução de uma sentença estrangeira relacionada a um fato cometido dentro do território nacional, ela é inviável, porque isso afetaria de maneira inequívoca o princípio da soberania territorial do Brasil. Todavia, a nossa legislação permite episodicamente que a sentença penal estrangeira relacionada a fato cometido no exterior seja executada aqui para fins apenas de obrigar o sujeito a reparar o dano causado, restituir a coisa ou outros efeitos civis. 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Mas, para tanto, é necessário, segundo dispõe o artigo 9º do Código Penal, que a legislação brasileira produza os mesmos efeitos para aquela hipótese
E 2, que haja homologação daquela sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme determina o artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal. E além disso, além desses requisitos comuns àquelas duas hipóteses, o parágrafo único do artigo 9º ainda dispõe o seguinte: para os efeitos previstos no inciso 1 do artigo 9º, ou seja, a obrigação do condenado de reparar o dano, de restituições ou outros efeitos civis, a homologação da sentença perante o STJ depende de pedido da parte interessada. A linha B do parágrafo único. Para os efeitos de sujeição do indivíduo à medida de segurança, demanda-se para a homologação a existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Agora, atente bem para um detalhe. Existem alguns efeitos penais no Brasil que uma sentença penal condenatória estrangeira produz, independentemente de qualquer homologação pelo STJ. É mesmo? É. Pode exemplificar? Claro. Gerar reincidência, artigo 63 do Código. Alongar o prazo para obtenção do livramento condicional, artigo 83, inciso 2. Impedir a aplicação do sursis, artigo 77, inciso 1º. Impedir a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, artigo 44, inciso 2º. Enfim, nessas situações, os efeitos são produzidos independentemente da homologação da sentença penal estrangeira perante o Superior Tribunal de Justiça, bastando, para tanto, que haja prova inequívoca da existência daquela condenação penal no exterior. E por que isso? Porque a homologação ela é necessária, nas hipóteses do artigo 9º, para efeitos de se executar a sentença penal estrangeira, o que não é o caso nos exemplos fornecidos. Meus queridos amigos, eu só tenho a agradecer mais uma vez a adesão de vocês a esse projeto, alertar que qualquer dúvida pode ser perfeitamente equacionada no e-mail que aparece aí na tela, rogar que, se você apreciou o encontro, dê o seu like, inscreva-se no canal, isso é importante para você ser notificado das aulas futuras. No mais, um forte abraço para vocês, tudo de bom e bons estudos!